André. Ele não escreveu cartas, não subiu no Monte da Transfiguração, não pregou em Pentecostes, mas foi ele quem apontou Jesus para os que mudariam o mundo. No palco da história bíblica, onde grandes nomes se destacam, há personagens que caminham pelas laterais, homens cuja grandeza não está na projeção, mas na entrega silenciosa. André foi um desses, um homem simples pescador da Galileia, nascido em Betsaida, irmão de Simão Pedro. E foi justamente ele, o que vivia à sombra do irmão, quem teve a sensibilidade de enxergar o cordeiro antes dos outros. Não há alarde sobre André. Seus feitos não enchem páginas e mais páginas dos evangelhos. Mas mesmo com poucas palavras, sua vida ecoa uma mensagem poderosa. Não é preciso estar no centro para ser essencial, porque o céu não mede influência, mede fidelidade. André não esperou ser convocado em praça pública. Ele ouviu a voz do Batista, creu no que ouviu, e foi atrás de Jesus. Foi um dos primeiros a segui-lo, um dos primeiros a reconhecer quem ele era. E a primeira coisa que fez foi buscar Pedro. Não buscou glória, não tentou manter Jesus só para si. Ele entendeu, quem encontra o Messias não pode ficar calado. Era como se dissesse, eu o encontrei, agora você precisa conhecê-lo também. Foi assim que, com um gesto simples, André apresentou a Jesus aquele que se tornaria o líder entre os 12, o pescador mais impulsivo, mais ousado, mais falante, Pedro. Mas Pedro só conheceu Jesus, porque André apontou. E assim começa a história de um homem que brilhou com humildade. Um apóstolo que escolheu a função menos visível, mas que o céu não ignorou. Alguém que nos ensina que nem sempre os mais lembrados são os mais preciosos, mas os mais obedientes sim. Quando Jesus voltou para a Galileia e estabeleceu seu ministério em Cafarnaum, foi ali que André reencontrou o Mestre. Junto de Pedro, seu irmão, deixaram as redes para trás, atenderam ao chamado e passaram a segui-lo. A voz que um dia ecoou nas margens do Jordão, agora os chamava pessoalmente. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles foram. André sabia o que era o mar, o peso das redes, a rotina do trabalho árduo. Mas naquele momento, algo maior os envolvia. Já não pescariam mais peixes, mas almas. Deixaram para trás a estabilidade, o sustento, o conhecido, e passaram a viver pela fé. E nessa nova jornada, André caminhou lado a lado com Jesus, vendo milagres, ouvindo parábolas, aprendendo com cada gesto do Mestre. Mas mesmo entre os 12, havia um núcleo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. Eles eram levados por Jesus a momentos reservados, como no Monte da Transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e no Getsêmani. André não estava nesses lugares, e talvez, aos olhos humanos, isso o colocasse em segundo plano. No entanto, nunca se vê em André uma palavra de queixa. Nunca há um registro de ciúme, de disputa, de vaidade. Ele continuava fazendo o que sempre fez, apontando, trazendo pessoas até Jesus. E mesmo quando não era lembrado entre os nomes centrais, seu coração permanecia firme no chamado. Num momento marcante do ministério, uma multidão faminta seguia Jesus. Os discípulos estavam preocupados. Como alimentar tantas pessoas com tão pouco? Filipe questionava, calculava, mas foi André quem trouxe um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Não era uma solução óbvia, mas André sabia. O que é colocado nas mãos de Jesus se multiplica. E mais uma vez, ele não resolveu o problema. Apenas apontou a direção. Também foi ele quem se aproximou de Jesus quando alguns gregos estrangeiros desejaram vê-lo. Em vez de barrar, em vez de duvidar, André os conduziu ao Mestre. Era natural para ele. Levar pessoas até Jesus não era uma ocasião especial. Era o seu estilo de vida. André nos ensina que o chamado não se mede pelos holofotes, mas pela fidelidade nos bastidores, que a grandeza no reino não está na visibilidade, mas na disposição de servir. Ele não era o primeiro entre os apóstolos, mas foi o primeiro a seguir Jesus, o primeiro a reconhecer, o primeiro a apresentar outro. E isso diz muito. André não buscava os primeiros lugares, mas ocupava com zelo os espaços que lhe eram confiados. Era alguém que não competia, cooperava.
E em cada gesto, em cada atitude, revelava uma fé madura, moldada não pela fama, mas pela convicção de quem havia encontrado a verdade. Quando os evangelhos falam de André, quase sempre ele aparece em movimento. Nunca está parado. É como se seu chamado não fosse apenas seguir Jesus, mas abrir caminho para que outros o seguissem também. Talvez ele nunca tenha pregado para multidões como Pedro, nem escrito epístolas como João. Mas seu legado estava no invisível, nos corações que foram tocados porque ele ousou apresentar o Messias. Após a ressurreição, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, André estava entre eles, silencioso como sempre, mas presente como nunca. Ele não discursou naquele dia, mas foi cheio do Espírito, assim como os outros, e dali em diante, como todos os apóstolos, saiu para cumprir a missão, fazer discípulos de todas as nações. Os registros das Escrituras se tornam escassos a partir desse ponto. O nome de André desaparece dos relatos bíblicos, mas ressurge na tradição cristã, especialmente entre os povos do Oriente. Escritos antigos relatam que ele seguiu para terras distantes, longe dos centros mais conhecidos da fé. Pregou na Ásia Menor, cruzou regiões da Grécia, evangelizou cidades costeiras e fundou comunidades cristãs entre os pagãos. Segundo relatos da igreja primitiva, André teria chegado até a Sítia, região ao norte do Mar Negro, e anunciado ali o evangelho com coragem. Em meio a perseguições, idolatria e oposição, ele não recuou, continuou apontando, continuou levando pessoas a Jesus, mesmo quando isso significava enfrentar prisões, ameaças e, finalmente, o martírio. Há relatos de que ele converteu muitos ao cristianismo, batizou judeus e curou enfermos. Que edificou igrejas, deixou discípulos, expulsou demônios e enfrentou confrontos espirituais diretos com forças pagãs. A tradição ortodoxa o chama de Protocletos, o primeiro chamado, não pelo título, mas pela postura de ser sempre aquele que iniciava algo, que abria caminho. Foi em Patras, na Grécia, que sua missão encontrou o desfecho. André foi preso por causa da sua fé. Julgado injustamente, foi condenado à morte, mas não à morte comum. Os registros apontam que ele teria sido sentenciado à crucificação, porém, por se considerar indigno de morrer como seu Senhor, teria pedido que sua cruz fosse diferente, em forma de X, e foi assim, em silêncio, como viveu, que André partiu. Mas sua morte não calou sua voz. Sua história não acabou ali, porque um homem que passa a vida inteira apontando para Jesus jamais será esquecido pelo céu. Naquela cruz em forma de X, pendurado não como criminoso, mas como discípulo, André deixou seu último testemunho. Não foram suas palavras que ecoaram, mas sua entrega. Não sua glória pessoal, mas sua fidelidade até o fim. E é isso que o torna grande diante de Deus. Disse que ele permaneceu por 2 dias pendurado na cruz, com dores que dilaceravam seu corpo, mas com uma paz que sustentava sua alma. E nesse tempo, ele ainda pregava, ainda falava de Jesus, ainda apontava. Mesmo na morte, André cumpria seu chamado, conduzir outros ao Salvador. A tradição conta que muitos que o ouviram ali, à beira da sua partida, foram tocados, convertidos, libertos. E quando seu corpo finalmente descansou, sua semente permaneceu viva. Porque homens como André não passam, permanecem. Suas ações atravessam gerações. Seus passos desenham trilhas de fé. Seus gestos silenciosos se tornam trovões espirituais para os que têm ouvidos atentos. André não buscou ser lembrado. E talvez por isso o céu o honrou tanto. Ele nos ensina que a grandeza está em obedecer sem buscar destaque, em servir sem esperar reconhecimento, em cumprir o chamado mesmo que ninguém aplauda. Ele foi o primeiro a ouvir o "Vem e vê" de Jesus, e desde então passou a repetir essa mesma frase a todos que encontrava. Vivemos hoje em um tempo em que muitos querem palco, microfone, seguidores, mas Deus ainda procura por Andrés, aqueles que mesmo nas margens permanecem fiéis, que apontam para Cristo, mesmo quando não recebem crédito, que não precisam ser vistos, porque sabem que estão sendo guardados pelo olhar do céu. A cruz de André ainda fala, não de morte, mas de entrega, não de derrota,
mas de missão cumprida. E seu exemplo se torna um chamado para todos os que desejam seguir Jesus sem reservas, sem máscaras, sem vanglória. A história de André nos lembra que o valor de uma vida não está na visibilidade que ela alcança, mas na direção que ela aponta. Ele não fundou igrejas monumentais, nem escreveu cartas que atravessaram os séculos, mas levou pessoas a Jesus. E isso foi suficiente. Seu exemplo nos confronta em um mundo onde muitos desejam os primeiros lugares, mas poucos estão dispostos a servir nos bastidores. André nos mostra que há glória na simplicidade, poder na humildade e eternidade nos gestos que nascem da obediência. Ele não precisou de títulos para ser reconhecido no céu, não precisou de fama para marcar a história. Foi o primeiro chamado, e foi até o fim. Fiel, constante, silencioso, mas profundamente eficaz. André foi aquele que, mesmo com pouco destaque nas páginas da Bíblia, teve sua vida escrita com letras eternas no coração de Deus. Um homem que soube abrir mão do próprio nome para exaltar o nome que está acima de todo nome. Um pescador que compreendeu que o maior milagre não era o peixe na rede, mas uma alma entregue ao Salvador. Que a vida de André nos inspire a sermos mais verdadeiros, mais sensíveis à voz de Deus, mais comprometidos com o reino, mesmo quando ninguém estiver olhando, porque os olhos do céu veem o que o mundo não vê e honram o que o mundo despreza. A história de André é um lembrete de que, mesmo nos bastidores, Deus escreve grandes histórias com corações obedientes. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus valoriza cada gesto de fidelidade. Vamos juntos espalhar as histórias que edificam e fortalecem a fé. Que o Senhor te abençoe e te use, mesmo que em silêncio, para apontar outros ao caminho da vida.